Fala aí pessoal, tudo bem? Se você ainda não conhece, hoje eu quero te apresentar o AWS SAM, ou Serverless Application Model. Neste vídeo a gente também vai falar sobre pipelines utilizando GitHub Actions. Faremos também a criação aqui da aplicação que a gente vai automatizar o pipeline. No caso a gente vai criar aqui uma lambda e vamos expor essa lambda através de um API Gateway na AWS. E uma coisa que eu queria frisar é que o pipeline que a gente vai criar aqui é um pipeline diferente. Não é um pipeline somente para automatizar a distribuição de uma nova versão da aplicação, mas também um pipeline que é capaz de provisionar nova infraestrutura. E para isso a gente vai utilizar o SAM. Vamos lá então entender o que é o SAM. Como eu comentei, o acrônimo significa Serverless Application Model. O SAM ele é uma especialização do CloudFormation. E o CloudFormation ele é a ferramenta de infraestrutura como código da AWS. É a ferramenta que permite com que a gente provisione recursos utilizando um arquivo YAML, no caso é o formato que o CloudFormation trabalha, ou mesmo um arquivo JSON. E o que é o SAM? O SAM ele é uma especialização que trabalha somente com recursos serverless, ou seja, se você precisar provisionar um SQS, uma fila, um SNS, um tópico, uma tabela no Dynamo, um bucket no S3, uma lambda, um API Gateway, você pode utilizar o SAM ao invés de utilizar o CloudFormation. E qual que é a vantagem? A vantagem é que quando você utiliza o SAM, você não precisa se preocupar com permissionamento. O SAM ele tem alguns templates de policies. Então imagina o seguinte, você tem uma lambda que faz um acesso a um bucket S3. O SAM já tem uma policy pronta que você pode atrelar na sua lambda para que ela seja capaz de fazer o acesso ao S3. Se você for criar esses mesmos recursos no CloudFormation, você precisa escrever a policy na mão. Por isso que é bacana a gente utilizar SAM sempre que possível. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é a criação da nossa aplicação. Para isso, eu já tenho aqui um diretório, já tenho um repositório no GitHub, que já está clonado local aqui na minha máquina, está vazio. A gente vai criar tudo do zero, tanto a aplicação que a gente vai fazer deploy, barra infraestrutura, porque a gente vai provisionar também a API Gateway e Lambda, e também o pipeline do GitHub Actions. A gente vai fazer tudo aqui do zero, vou mostrar documentos de referência para que a gente possa aqui dar o start. Beleza? Vamos lá. Se você ainda não tem o SAM instalado, você só precisa fazer a instalação, é muito simples. Como eu já tenho o SAM instalado, eu vou apenas fazer aqui um init, que é a forma que a gente tem de inicializar aqui o nosso projeto. Vamos lá. Vou dar um SAM init. Aqui no momento que eu rodo esse comando, ele me dá duas opções. A primeira são alguns templates, a segunda é um template custom. No caso aqui eu vou utilizar os próprios templates, né, que a AWS oferece para a gente. Vou escolher a opção 1, vou pegar aqui a opção de Hello World, vai ser suficiente aqui para a gente. No caso aqui ele está perguntando se eu quero utilizar Python. Eu não quero utilizar Python, vou criar uma lambda aqui com Node, então vou colocar não. Vou escolher agora aqui a opção número 11, que é o Node na versão 18. Aqui, né, se eu quero trabalhar com zip, com imagem, recentemente o SAM adicionou aqui suporte para Docker, né, mas o padrão dele é o zip, eu vou manter o padrão aqui por enquanto. E aqui o template que eu quero utilizar, né, o subtemplate ali de Node, eu quero Node.js ou eu quero com TypeScript. No caso, eu quero com TypeScript, então vou selecionar aqui a opção número 2. Agora ele está me perguntando se eu quero adicionar o X-Ray, eu não quero adicionar, né, monitoramento na minha lambda, tracing. Quero adicionar CloudWatch, não quero adicionar. E aqui agora eu vou fazer a definição de alguns parâmetros que ele está me pedindo aqui. Nome do projeto, SAM App, tá ok. Legal, agora a gente tem o SAM App aqui.
essa é a estrutura que ele criou para a gente, né? O arquivo mais importante aqui referente à infraestrutura como código é o template.yaml. Nesse arquivo aqui, utilizando o template que a gente utilizou, ele está gerando para a gente justamente os recursos que a gente precisa, que no caso é uma função lambda e também uma API, né? Expor essa mesma função através de uma API Gateway. É isso que esse código aqui está fazendo, né? A gente já vai olhar com mais detalhe, a gente vai precisar fazer algumas modificações para ficar um pouquinho mais profissional do jeito que a gente quer, mas já foi gerado alguma coisa aqui que dá para a gente trabalhar. O código da nossa Lambda, ele está justamente dentro dessa pasta Hello World. Se a gente observar, o código da nossa Lambda está sempre apontando para esse handler, né? Então eu vou vir aqui, ó, Hello World, app.lambda handler. Aqui está o código da minha Lambda. A gente vai fazer algumas edições aqui, mas já está um TypeScript bacana aqui, já está fazendo alguma coisa. Se a gente quisesse fazer o deploy dessa maneira aqui, já daria, né? Mas vamos fazer aqui algumas edições, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, agora vamos um pouquinho mais detalhado aqui, passo a passo, uma vez que a gente já entende o overview, beleza? Aqui é o seguinte, então, a primeira coisa que a gente vai mudar aqui é essa descrição, sample send template for send app. Então eu vou colocar aqui serverless application model deployment. Beleza, só para a gente colocar aqui um valor customizado. Aqui a gente tem agora uma seção de variáveis globais, né? O que ele está colocando aqui? Ele está falando assim, olha, para as funções que eu estou definindo aqui embaixo, no caso essa Hello World Function, né, uma lambda, o timeout dela vai ser 3 segundos, beleza? A gente vê que está em segundos. Então eu vou deixar aqui, não tem problema nenhum. Aqui nos recursos, né, ele está falando aqui que ele criou uma Hello World Function. Eu não quero uma Hello World Function, eu vou colocar aqui, eu vó chamar a minha função, vou fazer um replace aqui, eu estou vendo que tem 5 ocorrências. Eu quero aqui chamar de getAllUsersFunction, beleza? Vou fazer o replace aqui. Nessa parte de arquitetura eu não preciso especificar. Onde está Hello World, aqui a gente vai fazer a modificação para ser o nome da nossa função. Então vou colocar getAllUsersFunction. Beleza? E aqui a gente vai mudar o code URI, né? O code URI é o caminho para o nosso código, para o código da nossa lambda. Vou colocar aqui também, getAllUsersFunction. Dentro do meu getAllUsersFunction eu vou ter o app e vou ter o lambda handler. Eu vou deixar esse cara só como handler e vou colocar a mesma coisa aqui, handler. Beleza? Aqui ele está criando um evento para mim, onde ele vai expor essa lambda através do API Gateway nesse caminho, nesse verbo. Eu não pedi isso, né? Eu vou mudar aqui um pouquinho. Vamos remover aqui esses comentários para ficar um pouquinho mais clean. No caso aqui, ele está utilizando a API. A gente tem dois tipos de API Gateway na AWS, que é basicamente o V1 e o V2, né? A gente tem o REST e a gente tem o HTTP. Eu gosto mais do HTTP API, então eu vou utilizar aqui, ao invés do Type API, vou utilizar HTTP API. Ao invés de API, HTTP API. Beleza? Aqui, o caminho, ao invés de hello, vai ser users. O método vai ser get. Beleza? E aqui, eu quero especificar também o nome desse evento aqui. Eu vou deixar aqui como get. Aliás, esse nome está se repetindo. Vamos colocar aqui getAllUsers. Beleza? Só para ficar um pouquinho mais clean. Nessa parte aqui, o que a gente tem? A gente tem basicamente a definição aqui de build, né? Do TypeScript. No caso aqui a versão do ECMAScript que a gente vai utilizar. Aqui tá ok, a gente pode deixar dessa forma aqui. Nessa parte aqui dos outputs é basicamente o que eu quero ver uma vez que a minha infraestrutura está provisionada, né?
Então é legal a gente ver aqui o nosso get all users, o endpoint final, né? Então vou colocar aqui barra users, vai ficar bacana. O warning da função não é importante, isso aqui também não é importante. Aqui seria a role que ele criou, né? Beleza. Aqui no caso, API Gateway, Endpoint e URL. Isso aqui, essa descrição aqui já está bacana. Aqui no caso tem o GitHub Copilot, né? Ele está me ajudando, mas eu não quero aqui. Beleza, tá bacana. Agora, a gente tem aqui então a nossa função, que ela está retornando um Hello World. Eu quero mudar isso um pouquinho, né? Então, vamos mudar isso. Aqui no caso, a gente quer que ela retorne o que, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, pode ser um array de usuários, né? Que a gente está fazendo ali um get de usuários. Então, vou colocar aqui um name. Vou colocar aqui um e-mail. E vou colocar aqui um username. Pode ser Kennedy. Beleza. A gente já tem aqui uma lambda que está fazendo alguma coisa. Legal? Ela está fazendo aqui já alguma coisinha. O que a gente precisa fazer agora? Uma vez que a gente tenha o código da nossa aplicação ok, que no caso aqui a gente já tem o código da nossa lambda, a gente já tem a definição da nossa lambda e também da nossa API Gateway na AWS, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa commitar isso para um repositório do GitHub e fazer a criação de um pipeline. No caso eu não vou commitar ainda, vou fazer tudo junto, né? Vou fazer a criação aqui do pipeline agora, beleza? Para fazer o deploy dessa aplicação barra infraestrutura na AWS, beleza? Vamos lá. Aqui, nesse mesmo nível aqui do SAM, eu vou criar uma outra pastinha chamada .github. Dentro dela, eu vou criar uma pasta chamada Workflows. Esse é o padrão, né? E vou criar um arquivo aqui, por exemplo, main.yaml. Nesse arquivo aqui, a gente vai fazer a definição do nosso pipeline, beleza? Vou tirar o pipeline da minha cabeça? Não. Vamos olhar aqui na documentação do GitHub. Por exemplo, aqui na parte de Build and Test, eu tenho aqui várias tecnologias. Eu vou escolher aqui no Node.js. Beleza. Ele me deu aqui um pipeline, ó. Basicamente aqui faz o push. Quando faz o push, né, o pipeline ele é trigado, né? E aí ele segue esses steps aqui. Vamos passo a passo. Vou fazer aqui o copy e vou passar para cá. Aqui, o que a gente vai fazer aqui? Esse cara aqui vai ser... Vai ser aqui... o nome dele vai ser deploy lambda with SAM. Vou ter pull request? Não vou ter. Vou ter a branch? Main? Vou ter. Então vou deixar esse cara aqui. Agora eu vou fazer a definição aqui do build. Vou pedir para ele rodar em Ubuntu, beleza? A versão do Node que a gente está utilizando, no caso, é a 18. Então, aqui na especificação eu vou deixar a 18, beleza? Aqui no Use Actions, né, ele tem aqui o checkout. O checkout é basicamente a gente fazer o clone, né, do repositório que a gente vai fazer o build e o deploy. Eu vou manter. E no caso aqui eu sempre posso colocar um name, né? Então eu vou colocar aqui name checkout. Nesse step. No segundo step, o que eu quero fazer? Eu quero instalar o Node. Então eu vou fazer aqui a instalação do Node. Instale Node. Posso até colocar do jeito que o Copilot me sugeriu aqui, no caso, né?
Aqui eu estou falando assim, cara, instala para mim a versão que está especificada aqui, no caso na Matrix Node Version 18.x, né? A minor version normalmente a gente não fica controlando, né? Só a maior, só a major. Aqui, o que a gente precisa fazer também? A gente precisa instalar o SAM, né? Não tem o SAM instalado aqui, então a gente vai fazer a instalação do SAM também, beleza? AWS GitHub Actions SAM. A gente tem o próprio GitHub aqui de AWS Actions. Eu vou pegar esse cara aqui. No caso, a gente precisa fazer a instalação do SAM. É este comando aqui, ó. Vamos copiar aqui, fazer a instalação. Maravilha. Então, use AWS Actions, Setup SAM, use Installer True, né? A gente pegou aqui da documentação. Então, eu já instalei o Node, eu já fiz a instalação do SAM. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o build da minha aplicação e depois o build do SAM. Beleza? Vamos passo a passo aqui para a gente entender. No caso, para fazer o build da nossa aplicação, tá ok aqui a gente fazer um run npm CI. O CI é o clean install, né? Ele lê o package JSON, ele não lê o package JSON, ele lê o package lock JSON. Então a gente pode fazer aqui um npm CI no caso, né? Ele vai estar aqui nesse diretório. A gente precisa configurar o diretório que ele está trabalhando, working directory, para ser o diretório de código da nossa função, beleza? Vai ser aqui o get all users function. No caso, na verdade, vai ser sam app /get all users function. Esse aqui vai ser o diretório, né? Aqui que a gente tem aqui o nosso package JSON. Então eu vou rodar aqui, né, um npm CI. Deixa eu até jogar esse cara para baixo para aumentar a legibilidade aqui, né? Working directory vai ser aqui o diretório da nossa lambda. A gente vai fazer um install. Preciso rodar o build. Se eu olhar aqui no meu package JSON, ele não tem aqui um script de build, então eu não preciso. Por isso que ele colocou if present. Não preciso. Posso rodar o teste? Pode. No caso aqui a gente até tem, ó, um teste aqui. Eu posso dar um npm run test. Vai funcionar. Mesma coisa aqui no working dir, né? A gente precisa passar o diretório que a gente está trabalhando. Beleza? Agora, se a nossa aplicação chegou até aqui, quer dizer que ela está funcionando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o build do SAM. Beleza? O build do SAM, agora, a gente vai colocar aqui, por exemplo, building SAM. E vamos fazer o run aqui do SAM build. Beleza? No caso aqui, eu posso passar o template. Eu vou passar aqui o template.yaml. Beleza? Uma vez que eu faço o build do SAM, ele vai gerar pra gente um artefato, né? Eu vou até fazer o build local aqui. Deixa eu ver aqui se é possível. Eu acredito que sim. Só para vocês verem o que acontece. Fazer o build do SAM. Deixa eu só trocar o meu profile aqui, que ele pede profile mesmo para fazer o build. No caso, ele vai gerar alguns arquivos de configuração, né? Ah, tá. Só precisou faltar aqui o SAM app /template.yaml. Beleza. Se você observar, olha que interessante, ele gerou uma pasta aqui e dentro dessa pasta a gente tem aqui o arquivo final, né, o template final, no caso ele está criando, né? Então assim, esse template a gente faz o build,
e o template que ele gerar aqui é o nosso artefato, é o output do build. A gente vai esperar aqui. Enquanto a gente espera, a gente pode continuar aqui o GitHub Actions. Posso colocar aqui deploy SAM. Aqui, ó, olha só, ele já gerou aqui um template.yaml com todas as nossas configurações. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o SAM build, no caso aqui é o SAM, a gente pode colocar através /SAM app/template.yaml. E aqui na hora de fazer o deploy, né, a gente vai fazer do AWS SAM, que é uma pastinha oculta que ele cria, AWS SAM /build/template.yaml. Vai ficar justamente igual a gente tem aqui, ó. Template, só que no caso aqui o parâmetro se chama template file e aqui seria deploy, beleza? No caso, o SAM ele também solicita para a gente passar uma stack name, uma região e uma capability, igual o meu GitHub Copilot está comentando aqui, beleza? A gente pode até aceitar aqui, ó, a stack name e a stack name que ele vai criar lá no CloudFormation, legal? Então eu vou, para dar uma melhorada aqui na legibilidade, né, vou colocar aqui, por exemplo, ó, template file, uma quebra de linha, né, para ficar um pouquinho melhor. E beleza, o que é esse capability, né? Se você já trabalha com Linux, provavelmente você já sabe. Muitas vezes você vai fazer, né, ali alguma operação no SO e você precisa especificar que tipo de permissão, né, aquele comando ou aquilo que você quer executar vai ter, e é justamente chamado capability. Na AWS a gente tem a mesma coisa. Então assim, quando você está criando o SAM, a gente falou aqui que ele vai se virar na parte de policies para você. Então você precisa falar para ele: ei, esse cara está habilitado para mexer no meu IAM. Como que a gente fala isso? Adicionando esse capabilities com o capability underline IAM. Essa é a maneira que a gente faz. Beleza? Essas coisas aqui a gente pode colocar numa variável também. Eu já vou mostrar como fazer isso. Mas o que é? Tá faltando aqui ainda uma parte que é um pouco mais importante, que é o que? Como nós vamos nos autenticar com a AWS, né? Essa é a parte mais importante. Tem muitas maneiras da gente fazer isso aqui do nosso pipeline. Uma maneira mais sofisticada e recomendada pelo próprio GitHub é utilizar o OpenID, beleza? Não é simplesmente largar as credenciais aqui. Então a gente vai fazer da maneira recomendada, beleza? Vamos aqui pro nossa documentação aqui novamente. Aqui na parte de Deployment, Security Hardening and OpenID, ele vai explicar para nós como funciona essa parte de autenticação do pipeline com a AWS. No caso, a gente precisa criar uma role. Nessa role a gente vai atribuir ali uma Trust Policy, que ele já vai especificar para nós, e a gente vai fazer algumas edições aqui no pipeline, beleza? Para que ele possa fazer o exchange de um token JWT. É token JWT como a gente já está acostumado, beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um Identity Provider lá na AWS. Estou aqui no meu console, vou abrir aqui o IAM para a gente fazer a criação de um Identity Provider. IAM, Identity Provider. Vou criar aqui um Identity Provider, posso escolher SAML ou OpenID, né? A gente quer utilizar o OpenID. No caso aqui ele já passa aqui para nós a URL que a gente precisa colocar. Eu vou colocar aqui essa URL. A Audience, né, é o STS da AWS, né, que é um serviço que trabalha ali, que gera, né, as credenciais temporárias para nós. E vou colocar aqui para configurar esse Identity Provider. No caso, eu vou pedir aqui até a thumb print para ver se está funcionando. Está funcionando legalzinho.
a gente tem aqui já o nosso Identity Provider legal, está funcionando. Agora a gente precisa criar uma role, beleza? A role vai ser a role que a gente vai utilizar lá no nosso pipeline, ao invés de utilizar as credenciais. Então eu vou criar aqui uma role. No caso, a role, eu vou criar uma do tipo Web Identity, beleza? E vou especificar aqui o Identity Provider que a gente acabou de criar e também o Audience. No caso das policies aqui, como esse não é um vídeo de roles e de policies, eu não vou me preocupar com isso agora, beleza? Em um vídeo específico eu vou explicar para vocês como a gente criar todas essas inline policies que o nosso pipeline está utilizando, mas é um processo um pouquinho mais trabalhoso. Para agora eu vou dar permissão total para o meu pipeline, porque o foco é o pipeline, beleza? Aqui no nosso caso, eu vou colocar aqui GitHub Action Role, e a gente já consegue ver que ele deu aqui pra gente algumas coisas aqui, né? A Trusted Entity, né? No caso a gente precisa editar essa Trust Policy, né? Eu vou fazer a criação aqui. Vou procurar aqui GitHub Action Role. Legal. Vou editar aqui o meu Trust Relationship e vou adicionar quem? Vou adicionar aqui o sub, né, que ele pediu para adicionar. A gente realmente não tem na hora que a gente cria. Aqui no caso, no sub, a gente precisa colocar o endereço do nosso repositório, né, para que não seja, para que a gente não permita com que qualquer repositório do GitHub assuma essa role na nossa conta, somente o nosso próprio repositório. Então vou colocar aqui no repo.org, o meu repositório no caso chama qnr-serain. Na onde está aqui o nome do repositório é lambda sem CI/CD. No caso aqui a branch que a gente está olhando é a main, beleza? Qual que é o erro? String equals condition state. Tá sobrando um aqui. Beleza. Statement. Beleza. Agora eu vou dar o update da nossa policy. Legal. Agora o que eu preciso fazer? Uma vez que eu tenho a role aqui configurada na nossa conta do AWS, eu vou colocar ela no pipeline. Como que a gente faz isso? Está aqui na documentação. A gente vai precisar adicionar essa parte de permissões aqui, né? No caso, o que a gente vê, ó, que é necessário esse tipo de permissão para requisitar o token JWT e essa outra permissão, né? A permissão de write e a permissão de read agora vai ser necessária para fazer o checkout. Então a gente vai adicionar essas duas permissões bem aqui no permissions. Beleza? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar a nossa AWS Credentials. Vou fazer aqui a configuração antes de trabalhar com o meu SAM. Então, configuring AWS Credentials. No caso aqui, a gente não precisa de um session name. Aqui ele está pegando a região da variável de ambiente, né? A gente vai colocar aqui na mão por enquanto. Vou colocar aqui o S region 1. E a role é a role que a gente criou, né? Então eu vou vir aqui na role que a gente acabou de criar. GitHub Action Role. Vou pegar o warning dela. Beleza. Legal. Aqui, né, que mais de melhoria a gente consegue fazer? Em teoria o nosso pipeline está pronto. A gente só precisa deixar um pouquinho mais bacana aqui, colocar algumas coisas em variáveis de ambientes. Beleza? Para ficar legal. Então vamos fazer isso. A primeira coisa que pode ir para a variável de ambiente é a nossa região. Então eu vou abrir aqui
o nosso GitHub, lambda sem CI/CD. Aqui em Settings, a gente tem aqui a Secrets and Variables, beleza? Que a gente vai utilizar. No caso aqui em Variables, eu vou criar aqui uma nova variável. Vou chamar aqui de, por exemplo, Deployment Region, que nem a gente já tem ali, né? No autocomplete, é um bom nome. Vou utilizar aqui essa região. Vou criar uma outra variável aqui, que vai ser o Deployment Role, beleza? No Deployment Role eu já estou com o ARN dela aqui, vou colocar aqui também. Aqui agora eu só preciso usar essas variáveis aqui dentro, né? Então aqui onde eu estou utilizando desta forma, agora eu quero pegar do meu var, né? Deployment Region, no caso aqui eu quero Deployment Role, e aqui no meu Region eu vou substituir por Deployment Region, beleza? Já está um pouco mais dinâmico, né? Esse pipeline aqui já tá mais bacana. Então vamos lá, vamos revisar. A gente vai fazer o trigger desse pipeline quando houver um commit aqui na branch main. Ele tem permissão para escrever um token JWT e também para a gente fazer o checkout do nosso código, né? O token JWT é a forma como ele vai autenticar, né? Com a AWS. Aqui também, né? A gente está fazendo o checkout, a gente está utilizando o Node versão 18, mesma versão da nossa Lambda. A gente faz a instalação do Node, faz a instalação do SAM, faz o CI aqui, o clean install da nossa Lambda, depois a gente roda os testes também. Depois a gente configura aqui as credenciais, utilizando aqui a nossa role, né, as melhores práticas. Fazemos o build, geramos, né, um artefato, que no caso aqui é o template file, e maravilha, é isso. E fazemos o deploy por fim. Vamos verificar se isso aqui vai funcionar. Vou fazer o commit de tudo isso aqui. Vou colocar aqui uploading solution. Nosso GitHub ele estava vazio, né? Vamos ver se a gente pega tempo. Aqui, ó, tá vazio. Vou atualizar aqui para ver se. Beleza. Olha só que interessante. Quando a gente vem em actions aqui, agora a gente já tem essa action. Por quê? Porque ele identificou, né? Quando você cria aqui a pastinha GitHub Workflow, ele já identifica as actions, né? O pipeline aqui dentro. Então, quando você vê em actions daquele repositório, já está aqui funcionando bonitinho. Vamos ver aqui como que ficou. Já pegamos um erro, né? Vamos ver o que está acontecendo. Opa! Pegamos um erro. Beleza, ele não tem o package lock JSON ainda. Beleza, não tem problema nenhum. A gente vai fazer aqui um install então. MI da nossa SAM. Para ele gerar para nós o package lock, não tem problema nenhum. Na prática. Aqui, legal, ele criou um package lock aqui para nós. Esse package lock ele jogou no diretório que eu executei, né? Eu não quero esse package lock aqui. Eu quero esse package lock bem aqui. Beleza? E vou agora commitar esse package lock. Vou fazer o upload da minha solução novamente. E beleza. Legal. Vamos ver o que acontece agora.
Uma vez que a gente tenha feito aqui, né, o commit, o nosso pipeline já vai ser ativado, né? Essa foi a configuração que a gente colocou e está funcionando. O famoso agora vai. Uma coisa que eu quero que vocês percebam aqui no canal é que sempre tento trazer documentação, né, referências, e não fazer aquilo funcionar e depois ficar tentando replicar só aquilo, né? Sempre olha a documentação mais atualizada. Vamos lá, mais um erro aqui. No caso ele está falando que a gente não especificou o bucket S3, né? A gente precisa especificar então, ou a gente precisa falar para ele criar um. O bucket S3 ele vai ser usado como artefato, como servidor de artefatos. No caso eu não vou criar um, né? Eu vou pedir para ele resolver isso para mim. Vou colocar aqui, ó, resolve S3. Vou comitar este cara e vou fazer o push. Já temos um novo pipeline rodando aqui. Vamos entender aqui se vai funcionar agora. As credenciais configuradas, o SAM também. Legal, os recursos estão sendo criados aí com sucesso. A gente consegue ver aqui também, ó, Creating Progress. Então aqui no SAM App eu consigo acompanhar os eventos, né, o que ele está fazendo. Porque uma stack do CloudFormation está sendo gerada, né, ao mesmo tempo que você está fazendo o SAM Deploy. Creating Progress. Legal. Opa, criação completa. Excelente. Finalmente aí sucesso. Nossa stack foi concluída com sucesso. Criação completa. Vamos observar aqui lá no API Gateway, né, se criou certinho pra gente. Nosso SAM App aqui, legal. Aqui em rotas, a gente cria essa rota de users. E aqui em integrações a gente consegue ver, ó, ele criou aqui a nossa lambda, então está funcionando. Vamos verificar aqui se a gente consegue bater aqui nessa API e retornar, né, os nossos dados de usuário /users. Opa. Beleza? No caso ali, se você estiver trabalhando com stages, né, você pode utilizar daquela forma que está no output também, /prod, homologação. Aqui no caso eu estou sendo direto, né? A gente vê que está funcionando. Vamos fazer o deploy de uma nova versão agora para ver se vai funcionar, né? No caso aqui, vou mudar aqui, fazer uma modificação então na nossa lambda, get all user, eu vou colocar aqui no nosso app que será in, vou adicionar aqui um segundo registro, beleza? Legal, vamos ver aqui o que acontece. Nossa aplicação está em pé, né, devidamente, funcionando bacaninha. Build do SAM funcionou bacana. O deploy vai ser feito agora.
Sucesso. Legal. Vou atualizar aqui então para ver. Excelente. A gente já está tendo aqui a nossa resposta atualizada. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Destravar essa ideia do pipeline de infraestrutura e, ao mesmo tempo, distribuição de uma nova versão da aplicação. Aqui, se a gente criar uma outra Lambda, a gente vai rodar esse mesmo pipeline. Então, assim, é muito legal, muito sofisticado, e o SAM é uma vantagem muito legal porque a gente não precisa realmente ficar se preocupando ali com parte de permissionamento quando a gente tem vários serviços ali que estão se comunicando. GitHub Actions é excelente, é bem documentado, como a gente viu aqui, não precisa inventar moda, ele tem ali as explicações. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí um joinha, deixa aí um comentário do que você gostaria de ver a mais aqui. Vou deixar aqui para vocês agora o vídeo do Cognito que eu fiz e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!